Saiba qual palavra para a paz que os estoicos tinham, que o português nunca conseguiu traduzir. A ferida que você não consegue nomear. Tem algo te incomodando agora. Não é tristeza, não é ansiedade. É uma coisa mais funda que isso. Uma inquietação que fica ali, quieta, no fundo do peito. Como se você estivesse sempre quase chegando em algum lugar que nunca aparece. A próxima conquista vai resolver. O próximo relacionamento vai preencher. O próximo resultado vai trazer paz. Mas não traz. Os estoicos descobriram há mais de 2000 anos que esse sentimento tem nome, uma palavra exata, precisa. E o português nunca conseguiu traduzi-la completamente. E aqui está o que ninguém te conta. Enquanto você não souber esse nome, você vai continuar procurando paz no único lugar onde ela nunca vai estar. Capítulo 1. Nunca tivemos tanto e nunca fomos tão pouco. Pensa comigo por um segundo. A sua geração tem acesso a mais informação do que qualquer ser humano que já existiu na história. Você carrega na palma da mão uma biblioteca maior do que a de Alexandria. Tem acesso a especialistas, terapeutas, coaches, aplicativos de meditação, podcasts de bem-estar, retiros espirituais, suplementos para o cérebro, playlists para dormir. E mesmo assim, os índices de ansiedade nunca foram tão altos. A solidão nunca foi tão comum. A sensação de vazio nunca foi tão frequente em pessoas que, do lado de fora, parecem ter tudo. Sabe o que isso significa? Significa que estamos procurando paz, como se ela fosse um produto. Como se existisse uma versão certa do aplicativo, a dose certa da meditação, o retiro certo no lugar certo, e aí sim a paz chegaria. Mas paz não funciona assim. Os estoicos não tinham smartphone, não tinham terapia, não tinham nenhuma das ferramentas que você tem hoje. Marco Aurélio governava o maior império do mundo, enfrentava guerras, pragas, traições, e ainda assim encontrava todos os dias aquilo que a maioria das pessoas passa a vida inteira procurando. Não foi sorte, não foi privilégio, foi uma palavra, uma compreensão que mudou a relação deles com tudo, e é exatamente isso que você vai entender agora. Capítulo 2. O que os gregos viram que nós esquecemos. A palavra é ataraxia. E antes que você pense que isso é mais um termo filosófico difícil de engolir, deixa eu te mostrar por que essa palavra sobreviveu 2000 anos. Por que ela atravessou impérios, guerras e civilizações inteiras e ainda está aqui, mais relevante do que nunca. A ataraxia não nasceu dentro do estoicismo. Ela foi observada. Os filósofos gregos olharam para a natureza humana com uma honestidade brutal e perceberam algo que nós passamos a vida inteira ignorando. As pessoas não sofrem principalmente por causa do que acontece com elas. Elas sofrem por causa da guerra interna que travam contra o que acontece com elas. É uma diferença enorme. Quando você traduz ataraxia para o português, o mais próximo que se chega é tranquilidade, ou serenidade, ou equilíbrio interior. Mas nenhuma dessas palavras carrega o peso real do conceito. Porque tranquilidade, em português, soa como ausência de barulho, como uma tarde calma, uma vida sem problemas, um momento de silêncio. Ataraxia não é isso. Ataraxia é o estado de quem está no meio do caos e não é governado por ele. É a paz de quem já decidiu que o mundo externo não vai mais ter a chave da sua estabilidade interna. Não é frieza, não é indiferença. É algo que vai muito além disso. Marco Aurélio praticava a ataraxia enquanto comandava exércitos, enquanto enterrava filhos, enquanto lidava com senadores que queriam sua cabeça. Ele não encontrou paz depois que os problemas acabaram. Os problemas nunca acabaram. Ele aprendeu a habitar um lugar dentro de si mesmo que nenhuma circunstância externa conseguia destruir. E a pergunta que os estoicos faziam não era como eu elimino o caos da minha vida. A pergunta era muito mais poderosa do que isso. Como eu paro de precisar que o caos acabe para finalmente viver em paz? Essa pergunta muda tudo.
E no próximo capítulo, você vai descobrir o que está impedindo você de respondê-la. 3 inimigos que operam em silêncio todos os dias sem que você perceba. Capítulo 3. O que impede você de chegar lá e você nem sabe. Se a ataraxia existe, se esse estado é real e possível, por que a maioria das pessoas nunca chega lá? Não é falta de esforço, não é falta de informação. São 3 inimigos que operam em silêncio todos os dias, sem que você perceba. E o mais perigoso deles não é o mais óbvio. O primeiro inimigo é o desejo disfarçado de necessidade. Sêneca observou algo que parece simples até você entender o que ele realmente quis dizer. Nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. Mas o problema não é só não saber o destino. O problema é confundir desejo com necessidade de forma tão profunda que você começa a acreditar que não pode ser feliz sem certas coisas. O salário maior, o corpo diferente, o reconhecimento que ainda não veio, a aprovação de alguém que te ignora. Você não quer essas coisas. Você está convencido de que precisa delas para viver em paz. E enquanto elas não chegam, a paz fica suspensa, esperando, como se fosse uma recompensa que você ainda não mereceu. Os estoicos chamavam isso de escravidão voluntária. E o primeiro passo para a ataraxia é olhar para os seus precisos com honestidade total e perguntar: isso é uma necessidade real ou é um desejo que eu transformei em condição para ser feliz? O segundo inimigo é a opinião dos outros funcionando como bússola. Epicteto nasceu escravo. Isso não é uma metáfora, não é figura de linguagem. Ele foi propriedade de outro homem. Foi torturado. Não tinha nome próprio no início, não tinha direitos, não tinha nada que a sociedade da época reconheceria como liberdade. E escreveu sobre liberdade com mais autoridade do que qualquer imperador. Como isso é possível? Porque ele entendeu algo que a maioria das pessoas livres nunca entende. Você pode estar acorrentado sem correntes visíveis. Quando a sua paz depende do que as pessoas pensam de você, quando a sua autoestima sobe e desce de acordo com comentários, aprovações e críticas, você é tão escravo quanto Epicteto foi. Só que as suas correntes são invisíveis. Ele ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. E a opinião mais destrutiva que existe é a que você delega para os outros. A opinião sobre quem você é e sobre o quanto você vale. O terceiro inimigo é o tempo que você vive errado. Marco Aurélio governava o maior império do mundo e ainda assim encontrava tempo para escrever, à meia-noite para si mesmo. Não para publicar, não para ser admirado, para se confrontar. E uma das percepções que ele registrou com mais frequência foi sobre onde a mente humana mora quando não está sendo observada. Ela mora no passado com culpa, ou mora no futuro com medo, e o presente fica vazio. Você carrega conversas que já acabaram, decisões que não podem ser desfeitas, versões de você mesmo que já não existem, e ao mesmo tempo projeta cenários que ainda não aconteceram, alimentando um medo de algo que pode nunca chegar. O presente, esse momento exato, é o único lugar onde a ataraxia existe. Não porque o presente é sempre agradável, mas porque é o único território onde você tem algum poder real sobre qualquer coisa. E enquanto você mora em 2 lugares ao mesmo tempo, passado e futuro, o único lugar onde a paz é possível fica completamente desabitado. Você reconheceu algum desses inimigos em você? Provavelmente sim, e o que vem a seguir vai te mostrar algo que nenhum deles esperava. Você já esteve do outro lado. Você já sentiu ataraxia, só não sabia o nome do que estava sentindo. Capítulo 4. A descoberta que muda tudo e que você já sentiu. Preciso te contar algo que nenhum livro de filosofia vai te dizer dessa forma. Você já sentiu ataraxia, não uma vez. Várias vezes.
Você só não sabia o nome do que estava sentindo e por isso não conseguiu segurar. Passou por ela sem reconhecê-la, como alguém que encontra um tesouro no caminho e continua andando porque não sabe o que está pisando. Lembra quando você tomou uma decisão difícil, uma que custou algo, e depois de tomar, sentiu um silêncio estranho? Não era alegria, era algo mais quieto, mais firme. Como se o peso tivesse saído não porque o problema sumiu, mas porque você parou de fugir dele. Isso era ataraxia, ou aquela vez que tudo estava desmoronando ao redor, e em algum momento você simplesmente parou de lutar contra a situação e ficou presente nela. Não por desistência, por uma aceitação que veio de dentro, e por alguns instantes havia paz no meio do caos. Isso também era a ataraxia. A revelação mais importante que os estoicos deixaram não é um método. É uma inversão completa de perspectiva. A maioria das pessoas passa a vida buscando paz, adicionando coisas, conquistando coisas, alcançando coisas, na esperança de que a soma de tudo isso um dia produza paz. Os estoicos faziam o oposto. Eles não buscavam paz. Eles removiam o que destruía a paz. E essa diferença muda tudo. Pensa no quanto da sua energia vai para coisas que você não controla. A opinião de alguém que não muda. O resultado de algo que já foi entregue. O julgamento de pessoas que mal te conhecem. Você não está buscando paz quando faz isso. Você está alimentando exatamente o que impede a paz de existir. Sêneca colocou dessa forma: não peço que minha vida seja sem dificuldades. Peço que eu seja capaz de suportá-las. Não é resignação, não é fraqueza. É a compreensão mais madura que um ser humano pode ter. A paz não está na ausência do problema, está na sua relação com ele. A ataraxia não é conquistada no dia em que tudo melhora. É descoberta no momento em que você para de exigir que a vida seja diferente do que ela é agora. E agora que você sabe o que é e já sabe que já sentiu, a pergunta que fica é: como cultivar isso de forma consciente? Como os estoicos faziam isso no dia a dia, em meio a guerras, perdas e impérios desmoronando? É exatamente isso que vem a seguir. Capítulo 5. Como os estoicos cultivavam a ataraxia no dia a dia. Tudo que você entendeu até aqui não serve de nada se ficar só na cabeça. Os estoicos sabiam disso melhor do que ninguém. Por isso eles não eram apenas filósofos, eram praticantes. Homens que acordavam todo dia e aplicavam o que acreditavam, independentemente do que o mundo estivesse fazendo ao redor deles. E eles tinham 3 práticas concretas que cultivavam a ataraxia no cotidiano. Não como rituais espirituais, como higiene mental, como você escova os dentes sem precisar de motivação para isso. A primeira prática é a premeditatio malorum. Toda manhã, antes de começar o dia, os estoicos imaginavam o pior cenário possível, não porque eram pessimistas, porque eram inteligentes o suficiente para entender que o medo do desconhecido é muito mais destrutivo do que o desconhecido em si. Imagine perder o emprego hoje. Imagine o relacionamento acabar. Imagine que o projeto no qual você investiu meses falha completamente. Não com desespero, não com catastrofização, mas com clareza fria e honesta. O que você faria? Como você responderia? Você sobreviveria? A resposta quase sempre é sim. E quando você visualiza o pior com calma, 2 coisas acontecem ao mesmo tempo. Você percebe que é muito mais resiliente do que imagina. E você para de gastar energia tentando controlar o incontrolável, porque já fez as pazes com a possibilidade de que ele aconteça. Isso não atrai o pior. Isso te liberta do medo paralisante de que o pior possa chegar. É vacinação emocional. E funciona porque enfrenta o medo antes que o medo te enfrente. A segunda prática é a dicotomia do controle.
Epicteto ensinou isso com uma simplicidade que parece quase óbvia, até você tentar aplicar de verdade por um dia inteiro. Existem duas categorias de coisas no mundo: as que dependem de você e as que não dependem. O que você pensa, o que você escolhe, como você responde, como você se posiciona diante do que acontece. Isso depende de você. O que as pessoas acham de você, o resultado da entrevista, o tempo, a economia, o humor do seu chefe, o algoritmo da rede social. Isso não depende de você. O erro que a maioria das pessoas comete é gastar energia nas duas categorias ao mesmo tempo, tentando controlar o que não pode ser controlado e negligenciando justamente o que pode. A ataraxia começa no momento em que você risca da sua lista de responsabilidades tudo aquilo que nunca foi seu para controlar. Parece simples. Tente fazer isso por um dia completo, em cada situação que surgir, e você vai entender por que Epicteto considerava isso o exercício mais libertador que um ser humano pode praticar. A terceira prática é o diário como espelho. Marco Aurélio não escreveu meditações para a posteridade. Ele escreveu para si mesmo, para se confrontar em um lugar onde nenhuma audiência estava presente, onde nenhuma imagem precisava ser mantida, onde a única exigência era a honestidade total consigo mesmo. E existe uma diferença enorme entre escrever para desabafar e escrever para se examinar. No desabafo, você repete o problema. Você descreve o que aconteceu, como se sentiu, quem te magoou, o que foi injusto, e termina no mesmo lugar onde começou, só que com o problema documentado. No exame estoico, você faz perguntas. O que eu controlava nessa situação? Como eu respondi? Essa resposta estava alinhada com quem eu quero ser. O que eu faria diferente se tivesse a chance? Não é um diário de gratidão. Não é uma lista de afirmações positivas. É um espelho que você segura para o seu próprio rosto com honestidade total. E é nesse processo de exame honesto, uma página por vez, que a ataraxia vai sendo cultivada. Não como uma conquista que chega de uma vez, como uma clareza que se aprofunda cada vez que você escolhe olhar para si mesmo sem desviar o olhar. 3 práticas, simples na descrição, profundas na execução. E agora que você tem as ferramentas, falta apenas uma coisa. A pergunta que os estoicos fariam para você agora, nesse exato momento, depois de tudo que você acabou de entender. Capítulo 6. A pergunta que os estoicos fariam para você agora. Todo dia, antes de dormir, Marco Aurélio se fazia uma pergunta. Uma só. Hoje eu fui governado pelas circunstâncias ou eu as governei? Não é uma pergunta sobre sucesso, não é sobre produtividade, não é sobre quanto você produziu ou conquistou nas últimas horas. É sobre onde estava o centro da sua vida naquele dia. Estava dentro de você, firme e inabalável, ou estava nas mãos do que aconteceu ao redor? E agora eu te faço a mesma pergunta. Pensa no dia de hoje, nas situações que surgiram sem aviso, nas pessoas que disseram algo que ficou na sua cabeça, nas decisões que você tomou ou evitou tomar. Em quantos momentos você reagiu a partir de um lugar de clareza e em quantos você foi arrastado pelo que estava fora do seu controle. Não é um julgamento, é um diagnóstico. Aquela inquietação que você sentiu no começo desse vídeo, aquela sensação de estar sempre quase chegando em algum lugar que nunca aparece, agora você sabe de onde ela vem. Ela vem de uma paz que foi terceirizada, entregue para conquistas que ainda não chegaram, para aprovações que dependem de outros, para circunstâncias que mudam o tempo todo e que nunca estiveram sob o seu controle. Os estoicos não te pedem para eliminar os problemas da sua vida. Eles te convidam para algo muito mais difícil e muito mais poderoso do que isso. Parar de precisar que os problemas acabem para começar a viver de verdade.
Ataraxia não é para pessoas que têm uma vida fácil. Nunca foi. Marco Aurélio enfrentou guerras. Epicteto foi escravo. Sêneca perdeu tudo o que tinha mais de uma vez. Nenhum deles encontrou paz porque a vida ficou simples. Todos eles encontraram paz porque pararam de exigir que ela fosse. Você não precisa virar filósofo. Não precisa decorar citações gregas. Não precisa de um retiro espiritual ou de um aplicativo novo. Você precisa de uma coisa só: começar a separar, com honestidade e com disciplina, o que depende de você do que não depende. E nesse espaço entre as duas categorias, você vai encontrar algo que o português nunca conseguiu traduzir completamente, mas que você já conhece. Você já sentiu isso antes, e agora você sabe o nome.